Oi, pessoal, tudo bem? Estamos mais em um podcast Inclusão e da Questão. Prazer, eu sou a Fer. Aproveita e já dá aquele like no canal para fortalecer a nossa inclusão, podcast. Que quanto mais você se inscrever, mais você dá o like. O YouTube impulsiona isso aí para mais pessoas, porque o mundo precisa ser, a sociedade precisa ser mais inclusiva. E antes disso, eu não estaria aqui sem os nossos patrocinadores. Eu quero deixar um beijo para eles. Então, porque eles acreditam na inclusão. E graças a eles, eu estou aqui trabalhando com dignidade e em relação à inclusão também. Um beijo para todos, tá bom? E para deixar esse podcast mais leve, eu vou fazer uma leitura da minha poesia aqui para vocês. O peso da minha leveza é a fé, com certeza. Porque se a gente não tem fé, a gente não vai para lugar nenhum. Então tenha fé, que anda com seu avô, que a fé não costuma falhar. Né, Luciano? E eu tô com um convidado maravilhoso aqui, que tem conhecimento de causa e vai falar sobre o que hoje, Lu? Se apresenta aí, querido. Muito obrigado pelo convite, Fer. Primeiramente, é uma honra estar aqui contigo, compartilhando conhecimento, experiência, né? Vai ser uma troca muito profícua, né? Com certeza. E, bem, me apresentando, eu sou Luciano Lubli, sou professor e pesquisador pelo ICT Wernher von Braun, aqui do Brasil, né? Que tem parcerias múltiplas no Brasil, no mundo, né? Também. Inclusive na Itália, onde eu iniciei meus trabalhos de IA e robótica com o Instituto Italiano de Tecnologia e toco, né, esse departamento de inovação em IA no Instituto aqui no Brasil. Que legal, Lu. E como é que é? Fala por que você está aqui, Lu. Sim. Vamos lá, eu tenho, para isso é interessante saber um pouquinho da minha formação, sim, ou melhor, das minhas formações, né? Porque eu tenho duas linhas de formação. Que é um currículo assim. Eu tenho uma linha de formação nas engenharias, eu comecei com engenharia elétrica, depois computação, cara? Que massa. Mestrado em engenharia mecânica, depois um doutorado em engenharia mecânica também, né? Tudo na parte de robótica, IA, aplicada à indústria, né? E, paralelamente a isso, eu desenvolvia projetos de pesquisa concomitante com o que eu ensinava. Eu ministrava, né? Eu era docente de algumas universidades privadas e públicas naquele momento. E eram projetos relacionados a tecnologias assistivas para várias aplicabilidades em crianças, principalmente com deficiência sensorial, auditiva, visual, deficiência intelectual, né? E eu sentia que isso me era ausente de um aprendizado mais diretivo, né, mais específico dentro da educação. Mais direcionado. Exatamente. Então não adiantava naquele momento eu atuar somente como engenheiro, né, como cientista, mas como um educador, para entender colocar em prática as especificidades dessas crianças. Eu digo crianças, né, porque o meu alvo sempre foi trabalhar com crianças pequenas, né, na educação infantil, ensino fundamental. E nesse momento, né, paralelamente a isso, no meu último pós-doutorado na Itália, eu iniciei meu mestrado, meu segundo mestrado, aqui pelo IBILS, ensino e processos formativos. Né? Mandar um beijo pro pessoal do GP lá. Galera, eu quero me ver lá. Eita! E, bem, era o meio do ciclo, na verdade, da formação em educação, porque é o mestrado, né? E aí, passando todo o processo desse período pandêmico, né, pós-pandêmico de 2020 a 2021. Você estava lá quando você ficou na Itália? Sim, eu estava. Da Covid, você estava lá, então? Eu estava lá. Caramba! Eu retornei já quase no pós-Covid 2020, final de 2020. Né? E 2021 surgiram duas oportunidades importantes para eu completar esse ciclo formativo em educação. Aí foi onde eu entrei na minha terceira graduação, que é em pedagogia, pelo Instituto Federal,
Que legal. E, ao mesmo tempo, no doutorado, um segundo doutorado em Educação para a Ciência na Unesp de Bauru. Cara, e como é que você dorme? Concomitante, muitas pessoas perguntam isso. É meio difícil responder, mas tudo bem, né? É um costume já de prática, de trabalho, de estudo, é normal. Uma cabeça genial aí dentro, cara. Isso é incrível, né? E por que disso, né? Porque esse ente formativo, ele é muito necessário, ele é muito importante para ter todas as capacitações curriculares de aprendizado em educação que eu, enquanto engenheiro, não tinha. Então, eu precisava disso, né? Inclusive, esse ano... Você entra na prática, né? Sim, inclusive esse ano é um ano que eu termino com o meu último semestre em pedagogia, para me tornar pedagogo, e na minha defesa final do doutorado em educação. Se você puder me chamar, eu agradeço. Com certeza, é óbvio. Já estão me convidando, eu quero participar. Então, nesse meio tempo, o que aconteceu? Os meus projetos que eu lidava lá atrás para deficiência sensorial, eles eram muito diretivos, porque a deficiência sensorial, ela não traz incapacitações cognitivas, né? Uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência visual, ela tem aquela problemática em relação ao seu sentido, mas o seu nível de aprendizado, né, ele é o mesmo que uma pessoa típica, né? Então, a minha curiosidade começou a se expandir mais com as deficiências intelectuais e com os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, eu fui partindo mais para esse lado, porque são deficiências mais subjetivas, né? Que precisa ali de uma acuidade, uma observância, né? Um trato mais apurado, né? De desenvolvimento. Principalmente quando a gente lida com tecnologias, né? Para esses casos, isso é muito implicativo. E em 2018, meu filho nasceu, né? Em 2021, somente pós-pandemia, que nós tivemos o diagnóstico dele de autismo. E eu acho que nesse espaço de tempo foi meio que um alvo ali, né? Um combustível, na verdade, que me alimentou a ter mais... Alavancou. Exatamente, a essa experimentação mais em pesquisa, mais puramente voltada ao autismo, ao transtorno do espectro do autismo. E desde então é o que a gente trabalha mais relacionando a IA de modo em geral, né, a inteligência artificial aplicada em N parâmetros, seja aliada à visão computacional, seja aliada a Cara, todos os movimentos. Então, mas os robôs ainda vão dominar o mundo, então não. Depende de quem desenvolve o robô. Sempre vai ser assim, tá, Fê? Assim, isso é legal você ter pontuado, porque é o seguinte, o problema maior não é a robótica, não é a IA, o problema é quem está por trás do robô, quem está por trás da IA, quem desenvolve. Quem tá ali na programação. Você tem dois caminhos, ou fazer o bem ou fazer o mal. Sim, exatamente. Né? Antes de eu te perguntar qualquer coisa mais sobre isso, agora, se você me der licença, que a gente só escuta depoimento de mãe. E aí eu te pergunto como pai, como é que foi receber um diagnóstico do teu filho que é autista? Pra você como pai. Muito boa pergunta, né? Assim, o impacto parental ali, a gente pode se dizer que naquele momento foi o mesmo. Claro que, dadas as proporções para a mãe e para o pai, é um pouco diferente, sim. Para mim, o que eu pensei bom, tudo bem, eu acho que são desafios incorrentes que são aplicados ali numa situação que você não consegue mudar, você só consegue tratar. E para mim, eu acho que foi até um
um alvo subjetivo para eu lidar isso de uma forma mais eficaz, mais eficiente com os meus projetos, lidando isso. Porque o meu filho, por exemplo, ele me traz essas possibilidades de projetos, de pesquisa, né? Analisando seu comportamento, né, toda a sua acuidade em relação à comunicação, comportamento, a interação sociossensorial, que são as condições lidadas dentro do transtorno do espectro do autismo. Né? Então, para mim, foi uma possibilidade maior de interagir mais com ele, não só sobre o aspecto paterno, mas também sobre o aspecto investigativo, para melhorar suas condições de vida enquanto aqui. Ou seja, então, em relação à sua dor ou algum tipo de coisa que surgiu de ruim, você transformou isso em algo bom e... Sim. Eu acho que a gente precisa lidar dessa forma, porque isso não só para o autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas isso vale para transtornos da aprendizagem, vale para deficiência intelectual, para deficiência sensorial. Eu acho que isso é mútuo, porque aquilo você tem que aproveitar daquilo e trazer uma significância maior de vida para ti. Com certeza. Para lidar na sua rotina, né? Com certeza. O autismo não sai da pessoa, né? A gente pensa assim, o autismo não tem cura, né? Não é uma doença. Então, ele precisa ser tratado periodicamente. Por quê? São condições afetadas dentro do transtorno, né? Que lida na sua comunicação, no seu comportamento, na sua interação, que são progressivas, né? São evolutivas, e isso precisa de uma atenção. E um adendo, Fer, é que mais recentemente, né, por curiosidade mesmo investigativa, em 2023, eu tive o meu diagnóstico de autismo tardio. Que legal! Sério? Então aqui eu publicizo o meu diagnóstico. Que legal, você é interessante, cara! Com o nível de suporte 1, né, o que relaciona-se na grande umbrella, né, no grande guarda-chuva, que é o espectro do autismo, que a gente fala de espectro, né, que é aquela redoma circular, que é caracterizada por vários pontos em relação a essas três condições, mas ela não é simplesmente isso, né? A gente tem até um artigo já submetido para uma revista que visa redimensionar essa ideia de espectro, não circular, mas sendo uma esfera. Por que uma esfera? Porque uma esfera, tridimensionalmente falando, ela estaria com vários níveis saindo do seu núcleo até a sua superfície. Que legal. E isso se ramificaria de uma variedade muito maior de funcionalidades dentro dessas três condições. Cara, com certeza, porque a gente não é singular, a gente é plural, então vai caminhando. Exatamente. Conforme o estímulo, vai melhorando. Sim, exatamente. Né? Você tem razão. Então, não tem como. Só estagna, pessoal, se não é estimulado. Se for estimulado, tem muito pra melhorar e avançar. Não é verdade? Exatamente. E desculpa, eu tô te perguntando isso, é que aqui só vem depoimento de mãe, você já assistiu vários podcasts, não? Só vem mãe. Aí você falou, você deixa eu perguntar pra ele como pai, porque o homem não fala tanto, e aí eu deixa eu perguntar pra ele. Tudo isso eu acho importante. Sim. Bom, a gente não tem escolhas, né? Na verdade, né? Quando surge esse diagnóstico, né, para o pai e para a mãe, não são escolhas, né? Isso é atribuído de imediato na nossa face. Você tem que encarar isso da sua melhor forma, né? E conosco não foi diferente, né? Mas comigo, como pai, eu trouxe através disso uma oportunidade para que eu consiga otimizar o meu conhecimento, minha experiência enquanto profissional, né, enquanto engenheiro, enquanto educador, para a melhora da vida dele. E isso pode se afetar, pode se estender a outras crianças, que é a nossa ideia, com vários projetos em andamento relacionados a isso. Perguntar mais uma coisinha, como é que foi para você o diagnóstico tardio também? Então, para mim, assim, não é aquilo que resolve, né? Assim, agora isso vai resolver o dilema substancial da minha vida, não é isso. Mas isso me trouxe uma parametrização histórica do que eu já sentia, né? Dos meus convívios
internos, né, de interação enquanto criança, na minha infância. Por que você achou que você podia ter o espectro? Você viu muita coisa nele e aí Sim. falou, tem que dar uma checada em mim também. Foi um espelhamento, na verdade. Viu, né? E eu me senti, acho que nessa curiosidade, nessa necessidade de trazer, né? Mas assim, o diagnóstico tardio, para mim, por exemplo, ele não traz uma resolução diretiva, né? Mas consegue, através dele, ter uma infinidade de explicações ali, científicas, naturais, sociológicas. É bom que você vai se entendendo, né? Exatamente. Você vai se entendendo. É um entendimento mútuo, né? Exatamente. Incrível. E como é que a inteligência artificial, já que você está com um projeto na USP, em vários lugares, pode ajudar isso tudo? Conta um pouquinho pra gente. Sim, né? Nossos Que projetos agora lá... você tem um exemplo de vida, de coisas, então como é que você faz isso aí? Sim. Os projetos que estão no ICT Werner von Braun, por exemplo, né, que tem também as parcerias no IIT, que é o Instituto Italiano de Tecnologia, tem também pela Unesp, pela USP, que são nossas parceiras. Assim, eles são com aplicações diretivas, seja, por exemplo, para o aprendizado da criança, seja para estigmas relacionados somente à comunicação dentro da fonoaudiologia. Tem projetos aplicados somente à análise comportamental, usando como base o Applied Behavior Analysis, né, a ABA, na psicoterapia, para enriquecer um aporte metodológico dentro dos modelos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, na IA, que favorece essa gama de aplicações para essas diretivas. Eu posso comentar de alguns deles específicos. Dá alguns exemplos aí, umas coisas específicas para... Por exemplo, a gente tem um bem bacana que está já em andamento, que ele busca identificar parâmetros especificistas dentro de cada criança, de cada estudante. Então, a gente está falando já no cenário escolar da criança autista, buscando trazer recomendações, sugestões de materiais didáticos para ela sobre aquela disciplina. Que legal, cara! Com adaptações para ela. Que legal! E uma outra frente também desse projeto é fazer as mesmas recomendações, as mesmas sugestões sistemáticas para avaliações. Que avaliações elas podem ser formativas, diagnósticas, dependendo da escola, né? E precisa ter essa mutualidade. Agora, como que toda essa mágica acontece? Isso, né? Então, vamos entender. Como que eu, pedagogo, por exemplo, consigo viabilizar um material didático diretivo somente para aquela criança autista, uma avaliação diretiva somente para aquela criança autista. Isso, porque cada autismo é um e a criança é única. Distinto. Em A, a gente precisa discriminar termos técnicos num processo, que é o primeiro processo, na verdade, chamado de datalização na IA. E esse processo de datalização, ele incorre em como que a IA entende informações, como que a IA entende dados. A IA, por exemplo, ela vai pegar a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela não vai entender o que é aquilo, né? Como que eu, pedagogo, vou ler a BNCC e vou verificar se lá em matemática, para primeiro ano do ensino fundamental, para uma criança autista, deve ser feito dessa forma, né? Aí tem todo um aporte que a gente legitima como dados não variantes, que eles são imutáveis. É a base do negócio. Então, ali eu tenho a BNCC, eu vou ter toda a parte normativa, legislativa em educação, os RCNEs na educação infantil, currículo paulista, por exemplo. E também um aporte que discretiza a sintomática médica do autismo, que é o caso do DSM-5, por exemplo. DSM-5 eu tenho lá, é uma bíblia gigantesca. O DSM-5, eu não sei o que é. É o diagnóstico, é o manual diagnóstico dos transtornos mentais, tem esse nome mesmo, transtornos mentais, que é da Associação Americana de Psiquiatria. Que legal, cara. Então, ali regem várias normativas sobre os transtornos da aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. E para que a máquina, para que o meu modelo de machine learning comece a entender o que define o autismo. Uma vez tendo esses dados não variantes, aí eu vou pegar os dados variantes.
que são os dados variantes? Os dados de cada criança As autista. características delas. As características, os laudos, Que legal, os cara. relatórios. E isso envolve, obviamente, todo um regramento ali com essa sintomática dos dados, que a gente tem que alocar isso dentro da LGPD, que é a Lei Brasileira de Proteção de Dados, a GDPR, que é europeia também. A Lei Brasileira de Inclusão também entra aí no meio. As leis, Aham, todas todas as leis, dentro. o aporte de leis que incluem educação especial Sim. e educação inclusiva Sim. são adicionadas lá na base não variante, porque elas não mudam, né? Então, a lei da inclusão, lei Berenice Piana, todas elas são alocadas ali. Aí, para eu entender o estudante, né? A gente chama de estudante para dar uma discriminação maior, além do termo discente, né? Para não falar aluno ou aluna, né? O estudante Bernardo Henrique Lully, né, o meu filho, por exemplo, ele vai ter as suas características listadas ali. É como se fosse o dentro DNA do dele, modelo. tá tudo ali dentro do Isso. modelo, DNAzinho dele. Aí o modelo de machine learning, né, da IA, vai cruzar esses dados com os dados variantes e não variantes Tô apaixonado por e isso. verificar, por exemplo, olha, o Bernardo ele tem um interesse muito alto em números. Mas, por exemplo, para entender sons das palavras em português, ele tem um pouquinho de dificuldade. Então, a IA vai sugerir um material com aporte mais voltado para português, para alfabetização, do que propriamente para matemática. Ela vai priorizar as disciplinas. Né? Então, esse é um projeto que já está em andamento há algum tempo, já tem... tá com associações, inclusive, no exterior, na Itália, né? Que legal. Na Itália, a gente tem um instituto muito bom, o Don Gnocchi, que ele é próprio para atendimento de autistas, né? Não é uma escola, é um instituto para atender terapias de autistas, né? E lá a gente já tem um foco, um alvo bem grande, usando esse projeto e os robôs, que eu posso comentar depois também. Ai, já entra no robô, então, já vamos com tudo aí, então. E deixa eu só te perguntar uma coisa, esse trabalho já tá na escola ou ainda não? Ainda está em andamento de pesquisa? Não, ele está em andamento de pesquisa, né? Porque, assim, são muitas variáveis que a gente precisa testar, analisar, avaliar, validar, né? E quando dá errado, a gente precisa corrigir. Será que demora quanto tempo para colocar isso em prática? Isso precisa, por exemplo, ele começou há alguns meses, até o final desse ano. Né? Aí você volta aqui ano que vem, então? Com certeza, aí conta de como está essa implementação. No campo, na prática mesmo, eu quero saber. Sim, a gente já tem envolvimento com algumas escolas parceiras, de outros estados interessados, prefeituras municipais já interessadas que legal, cara. em adotar essa sistematização. É muito bacana, porque ele é uma vertente muito multidisciplinar, né? E, então, o que a gente está fazendo hoje para o autismo pode se estender para os transtornos da aprendizagem. Com são certeza, muitos, com certeza. Né? Dislexia, descalculia, tem um monte de coisa. Desgrafia, né? TDAH. Ou também isso para TOD, para TDAH, né? E aí, além dos transtornos, por que não para as deficiências, né? Sim, também sim. Tem esse aporte. Então, a gente está tentando agora redimensionar junto com instituições estaduais que queiram também participar desse projeto. E aí eu vou pegar, por enquanto, só o ensino fundamental? Como é que vocês estão tentando? A gente está pegando a transição da educação infantil para o ensino fundamental, que pega aquela parte da pré-alfabetização. Da pré-alfabetização. Né? E ali, por que isso? Porque tem que pegar na base, né? Sim. Pra depois ir ampliando, né? Isso. A ideia, sim, obviamente, é estender isso para o ensino fundamental 2, mas ali é outro aporte. Por exemplo, se a gente for adotar um projeto desse nível só para o ensino fundamental 2, é um outro regramento, a gente precisa estabelecer outros critérios, é um pouquinho diferente. Para ensino superior, a mesma coisa, vai ser um outro projeto. É outra... Cada um... É outra sistemática. E eu sou mocinho, Vamos lá. Tá, os robôs, como a gente comentou lá no início dos humanoides, eles são mais caracterizados da seguinte maneira. Para eu entender como é o funcionamento, propriamente,
das saídas, os outputs, as devolutivas que a criança dá, sobre a sua comunicação, sobre o seu comportamento e sobre a sua interação, né, que mexe muito ali na parte de terapia ocupacional em relação ao tátil, ao equilíbrio dinâmico dela. A gente propôs, né, um estudo já em um robô humanoide. Então tem robozinho já tem um mesmo? robô humanoide, o robô ele tem uma estatura de 1,20 m, mais ou menos, massa! Um pouco menos. Que para ter uma idade ali parecida com crianças de 4, 5 anos, né? Para interagir mesmo de front, né? Igual Para igual. Ela é denominado de iCub, né? Esse projeto já é mais antigo até, ele já está em execução já desde 2020 já. Quais são as nossas tarefas ali, né? A gente vai transformar esse robô em um robô autista. Olha só. Colocar as características. A gente vai imputar características de autismo, por exemplo, falhas na comunicação, falhas nas condições, características comportamentais e falhas na interação. Relacionais ali, né? No coletivo, né? No trato com objetos, essas coisas. Para quê? Para tentar entender se as inferências usando inteligência artificial dentro daquele robô conseguem ser eficientes e eficazes para aquele tratamento. Para ver se dá resultado. Para ver se dá algum resultado. Aí por que a gente está testando diretamente do robô? Porque dali a gente consegue ter um aporte experimental, né, empírico, pegar os dados, para pegar esses dados e tabulá-los e jogar já no ambiente, sair do ambiente simulado e ir para um ambiente real. Porque como vai ter um humano e um robô, então vai registrar do humano e do robô ao mesmo tempo. Exato. Não é que foi a interação. Sim. Aí a gente, depois dessa transformação do robô autista, que a gente precisa tratar agora, o autismo tem tratamentos, né? Terapias. Então a gente vai imputar terapias nesse robô, imputar tratamentos nele, identificar o quão em níveis de melhoria, os índices, suas métricas estão melhorando, ele está aumentando. Se isso está sendo eficiente, tudo bem. É um fator. Agora ele precisa ser eficiente e eficaz, ou seja, ele precisa resolver o problema, mas resolver o problema da maneira mais rápida possível, mais dinâmica, né? Cara, que demais. Aí nesse ponto é onde que a gente passa essas atribuições que a gente está desenvolvendo os resultados da IA dentro do robô, a gente já começa a programar como vai fazer isso para as crianças. Que demais. Então, é 2 trabalhos concomitantemente. Esse da pesquisa e do robozinho. Sim. Que vocês já estão em andamento também. Mas o robô a gente usa para outra frente também. A gente pega um robô, esse mesmo humanoide, né? E ele serve para trazer funcionalidades diretivas de interação com a criança. Então, tem a criança e tem um robô. E que a gente está investigando se a gente está usando um robô, por exemplo, para verificar se a criança ela perde o seu rastreio ocular quando ela está conversando com o robô. Se ela perder, quer dizer que ela tem alguma sintomática relacionada àquela não interação com o robô. Ou seja, ela pode ter um desinteresse do assunto, né? Alguma coisa assim. E nessa propositura, o robô ele age mais como um agente dentro da IA do que propriamente como uma... Vai ver se ele interage, se tem o foco do negócio, se ele já tira o olhar totalmente, já vai pro mundinho dele. Exato. Que então, legal. O robô ele não tem somente essas frentes. A gente usa para várias aplicações. E lógico, tudo isso vai ser feito junto com a pessoa que tá no negócio. Tem uma outra aplicação do robô que a gente equipou os bracinhos dele com vários tipos distintos de sensores táteis. Porque incomoda às vezes, para incomodar. Tem criança autista, por exemplo, que ela não gosta de madeira, ela não gosta de tatear madeira, ela gosta de tatear plástico, a textura do plástico, às vezes, o tecido, às vezes é melhor para ela. Ela se sente bem com essa textura. Então, é essa ideia também, é simular as características sensoriais do robô
Cara, que demais. para verificar o porquê isso acontece. Que demais. Por que que a textura de um plástico, né, às vezes ali com uma parte superficial mais áspera, pode ser ruim para ele manusear e entender esse procedimento E qual é o cognitivo. desafio disso tudo? Então, é a gente tentar relacionar tudo isso de uma forma empacotada para que isso sirva nessas 3 frentes para auxiliar a criança autista. Cara, porque dando certo, Sim. cara, vai dar um salto muito grande em Sim. termos disso, cara. Sempre nas suas 3 condições primárias, né? A interação, a comunicação e o comportamental. Porque vai dar uma qualidade de vida muito melhor, Exato. cara. E, bom, tem o lado acadêmico disso, que a gente tem ali as atribuições nas universidades, que são pesquisas puras, né? Mas também trabalhamos com as pesquisas aplicadas dentro dos institutos. Isso né? que eu ia te perguntar, como é que vocês juntam tudo isso? Você estuda uma coisa, outra pessoa estuda outra e vocês juntam tudo isso? Os projetos eles são bem segmentados, envolvem instituições parceiras, né? Tem empresas envolvidas como parceiras também, né? Porque elas trazem soluções mercadológicas também. Dali vai ser extraído, por exemplo, um sistema, e esse sistema ele vai ser negociado com uma parceria para tais outras empresas que queiram... Público e privado. ou para instituições privadas ou para instituições públicas que queiram adotar aquela Que sistemática. demais, cara, que demais. E onde a gente quer chegar com isso tudo, hein? Onde é que vai chegar isso tudo, hein? A gente já tem algumas coisas já Mas o robôzinho já tá em andamento? Não, os robôs, esses robôs, por exemplo, o iCub lá do Instituto Italiano de Tecnologia, eu tive meu primeiro... Não tem nenhum desenvolvido aqui no Brasil ainda. Não, no Brasil aqui não, esse é pela Itália, mas como nós somos parceiros, né, ele vai ter as suas atribuições aplicacionais aqui, né? Eu tive meu primeiro contato com esse robô lá em 2019. Nossa, vai ter, hein? Ó, como tá avançado. Um ano antes da pandemia. Ó, já tô em 2025, cara. Naquele momento, esse robô já existia já para outras finalidades, porque tem equipes que estudam o uso desse robô para, por exemplo, para análise de marcha, como que ele anda, né? Se tem crianças com problemas motores. Igual para exercício de eu sentar, levantar, fazer as coisas e tal. Isso, o equilíbrio dela, pegar um objeto, movimento de pinça. Movimento de pinça. Então ele já era Descrita bem ali. descrita. Coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Sim. Pensa pro cara que sofreu um derrame. Esse robô já era usado para várias aplicações antes. Que já existia demais. o iCub, né? A gente está aplicando ele para o autismo, né? Para pesquisa em autismo. Que aí, se a gente fala de autismo em robótica também, aí tem uma vertente muito grande, muito alta. E falando um pouquinho da Itália, como é que tá a inclusão lá e a inclusão aqui? Lá é muito melhor do que aqui? Tá, então, eu entendo que ali são coisas meio que desequilibradas. Ali, por exemplo, na Itália, você tem escolas mais inclusivas no sentido assim, não só do acesso, né? A criança tem a matrícula, mas a acessibilidade também. A escola está adequada para a criança autista? Muitas escolas estão, principalmente as escolas paritárias, tá? Mas existe um desprovimento característico de profissionais de terapia dentro das escolas, dentro do turno escolar. Falta um pouco. Falta. Já é um contrário daqui. Por exemplo, a gente aqui lida com escolas pouco inclusivas, né? Principalmente escolas públicas. Sim. Né? Se elas, por exemplo, se a gente já fala de que elas são pouco inclusivas, então ela tem um acesso, tudo bem, mas a acessibilidade, por exemplo, é inexistente. Não tem acessibilidade mas a gente vê um boom aí de muitas clínicas, né? Muitos profissionais terapêuticos, né? Que é um pouquinho disso para disso entre Brasil e Itália. Então a gente tem uma balança ali. Em termos de acessibilidade, se eu quiser ir passear, a acessibilidade é tranquila? Sim, lá tem principalmente as cidades turísticas. Tem né? muito preconceito lá?
ou não? Não. Isso é uma pergunta bem que bacana, você porque sentiu, dentro do assim? Instituto Italiano de Tecnologia, enquanto eu trabalhava presencialmente lá, Ah, nós tinha pesquisador cego, pesquisador surdo, que legal. pesquisador com paralisia infantil, Aham, tinha pesquisadores com autismo também, aham, né, dentro do espectro. E cada um com suas singularidades, eles tinham ali, dentro das suas baias, das suas salas, né, aham, de pesquisa, aham. as suas acomodações já eram condicionadas para ele trabalhar naquele jeito. Então era bem acessível já. Aham. Já existe uma lei, se não me engano, a Lei Tremonti, que ela viabiliza também esses condicionamentos de pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho. Puxa vida. Que é o que a gente está precisando Hoje ainda existente. avançar e alavancar mais aqui. Né? Aham. Que coisa incrível. Mas, ó, eu vou frisar, os robôs não vão substituir o mundo nenhum, né? Os humanos sempre têm que estar por trás, aprimorando e fazendo as coisas. O robô, a tecnologia artificial é um meio, né? Exatamente. A gente tem que sempre frisar isso. Qualquer tecnologia, na verdade, né? Isso. Mas com as que eu trabalho, que é a robótica e IA, elas são ferramentas. Né? Ferramentas. Então, por serem ferramentas, elas precisam ser ferramentas assistivas, serem ferramentas de apoio, serem ferramentas de auxílio, serem ferramentas de acompanhamento. Em nenhum momento eu disse aqui que seria uma ferramenta de substituição. Perfeito. Né? Perfeito. Então, são ferramentas que acompanham E sabe o que eu achei interessante você falar, Lu? É que no grupo de pesquisa tem pessoas autistas, pessoas com vários tipos de algum tipo de deficiência. Então, pessoal, tem que ter nos meios de pesquisa, nos meios de pessoas com deficiência trabalhando. Seja na pesquisa, seja no trabalho, seja onde for. Não é, Luciano? Senão não é inclusão, né? Senão não é inclusão. Perfeito. Perfeito. E a gente tem a outra dimensão da inclusão, que é a inclusão social também, né? Não só a inclusão por conta da característica, né, dentro das necessidades individuais de cada pessoa, mas também a inclusão social. Então, se você juntar isso, existe uma problemática muito grande para se resolver. Principalmente. Né? Dentro da mercadologia, dentro das universidades, né, dentro das empresas. É um consenso isso. A gente precisa ter... Acho que assim, de políticas, de leis brasileiras, a gente tem bastante. E eu acho que são leis muito boas. Só que falta colocar em prática. Isso, assim, acho que talvez a fiscalização, as auditorias dessas leis na prática, né, precisam ser mais efetivas. Pois é. Falta alguma coisa que você queria falar? Olha, eu acho que, assim, de modo geral, assim, se fosse para passar cada projeto, porque eu tenho uma lista enorme, eu até pensei assim, será que eu trago, assim, algum documento, assim, para mostrar? Porque, assim, a gente tem, hoje, listados aqui no Brasil são 73 e na Itália acho que já são mais de 100 projetos em andamento, que já foram desenvolvidos e que vão ser desenvolvidos para o autismo envolvendo tecnologias assistivas no geral, seja só IA, seja sistema computacional, seja robótica. Ou seja, então, para eu trazer tudo isso aqui para você, a gente teria que fazer um podcast para cada projeto, para eu te explicar. Gente, que demais. Então, ou seja, daqui a uns 5 anos vai estar muito avançado esse negócio. Sim, porque as empresas elas estão percebendo que a IA, principalmente, tem esse poder mais pragmático, né, de assistir a pessoa, de assistenciar a pessoa. Então, por que não realizar isso dentro da inclusão? Dentro, aí se for mais específico ainda, dentro da educação especial, né? E esse aporte precisa ter um pouco de cuidado também, né? Não é simplesmente atribuir a IA todas as tarefas. A IA, ela não faz tudo, né? A gente precisa ter esse cuidado. Justamente por causa disso, tem que ser testado. Exatamente, tem que ser bem planejado. Lógico, igual vacina. Igual vacina, tem que ter um monte de protocolo, um monte de, né? Sim. Velho, não é fácil não. Tem que... Não é que não é fácil, mas tem que ser uma coisa muito bem ponderada.
E tem muita ética no meio do caminho. Sim, você citou uma palavra mágica que faz toda a diferença, ética/moral, né? Porque nenhuma construção de um sistema de IA, nenhuma construção de um robô, ele está livre de viés. O viés é característico do ser humano, tá? Viés e o balanço da variância. O que é a variância? A variância é o quão qualitativo você tem de informação sobre aquele assunto, sobre política, por exemplo. Mas eu tenho um viés político, e o meu viés político, enquanto desenvolvedor, enquanto programador, eu posso transpassar na minha codificação para a máquina. Tá? E quanto mais diverso, quanto mais heterogêneo for o meu desenvolvimento, o meu time de desenvolvimento, melhor vai ser a minha IA, porque ela vai ter uma difusão de conhecimento. Então, ela vai qualificar o que aquela pessoa X fala, o que a pessoa Y fala, o que a pessoa Z fala, pensa, né? E mitigando seus vieses. A gente nunca vai cancelar o viés de ninguém. Toda pessoa tem seu viés. O que a gente pode fazer é mitigar, minimizar o máximo possível esse viés, né? Para que ele não irrompa as barreiras morais e éticas do robô ou do sistema de IA. E isso aí tem que ter todo um aporte, uma pessoa eficaz para fazer isso. Né? Sim, sim. Por exemplo, hoje, né, quando a gente fala de construção de sistemas robóticos e de IA principalmente... E como é que é isso? Como é que trabalha com isso? A gente precisa ter uma caracterização muito multidisciplinar sobre várias outras temáticas, como letramento, línguas. É impossível você trabalhar, por exemplo, com Large Language Models se você não souber o mínimo de letramento. Lá em análise discursiva de Bakhtin, o discurso de Michel Pechet, que são teóricos do letramento, da sociologia, né? A teoria do agir comunicativo de Habermas, para você trazer o criticismo dentro da sua aplicação, como que você entende a construção do conhecimento pelos teóricos da psicogênese, como Jean Piaget. Então, todos esses aportes... Garden. Exatamente. Todos esses aportes teóricos para um desenvolvedor são importantíssimos. Então, é preciso ter uma acuidade, uma verificação mais implicativa sobre isso, porque não é só ir lá, de repente, vou construir um sistema de IA para fazer um sistema de refrigeração. Mas qual é a finalidade desse sistema na sociedade, por exemplo? Precisa ter essa criticidade, sabe? Então, essa criticidade vem da construção integral humana do desenvolvedor. E tem uma comissão de ética e moral para isso? Tem. A gente precisa passar por todos. Por exemplo, quando eu falei das crianças autistas, como que eu pego os dados das crianças autistas? Tem que passar pelas comissões de ética, das instituições envolvidas, se são universidades, né? Se não são universidades, se são institutos de saúde, também é a mesma coisa. Na Itália, a mesma coisa. Na Itália, a gente passa por um procedimento, que é o Comitê de Ética e Pesquisa do CNR, né? É o Consiglio Nazionale delle Ricerche, que é o responsável por discriminar todos os aceites éticos e morais para envolvimento de pessoas menores de idade em pesquisa. Então, e aqui no Brasil a mesma coisa, a gente tem que passar. E eu já vou te fazer um convite, você dá uma olhada lá, se você quiser voltar, pega alguma das coisas que você está estudando também, dos projetos. Se quiser voltar aqui e falar mais um pouco, você pode. A gente pode destrinchar melhor um projeto específico, porque tem muita coisa legal ali envolvida, Fer, que não é só computação, não é só codificação ali, programar, vai muito embarque dessa interdisciplinaridade teórica que a gente precisa ter. Então a gente marca uma conversa, se você quiser para abril, a gente já marca outra conversa aqui e pra gente trocar uma ideia. Estou à disposição. Tá bom? Não, você já tá convidado. Ótimo. Muito obrigado. E outra coisa, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer em termos de inclusão para mim? Sim. Pode fazer, manda. Que a gente tá no quadro aqui, inclusão, pergunte pra Fer. Então, pode colocar aqui na tela, João. O pergunte pra Fer. E
E aí eu queria saber se você tem alguma pergunta. Sim, eu tenho uma pergunta. Fer, o que você acha e como você acha que a tecnologia no geral pode te ajudar, ou se já te ajudou, ou o que você pensa dela em relação à sua vivência nas suas rotinas? Cara, ia me ajudar muito. Sabe qual que é o meu sonho? Não sei se você chegar vivo até lá. É ter um carro. Porque como eu tenho muita espasticidade, se buzinar, se fizer qualquer coisa, não vai dar tempo de brecar, eu bato. Sim. Então, é ter um carro, um robô a bordo ali, a robótica a bordo, não sei se é assim que fala, se Sim. me ajuda porque eu sou leiga. Sim, é isso. Que eu falo, vai em tal lugar, e ele vai, pra me deixar mais independente. Perfeito. E eu queria chegar vivo nesse planeta, eu tenho um carro assim. Os carros autônomos ainda, eles existem comercialmente já. Existem. Assim, mas eles não são puramente confiáveis, tá? Né? Como de algumas empresas estadunidenses, por exemplo, Aham. né? Mas tem muitas pesquisas já desenvolvidas aqui no Brasil, de renome, do ICMC, da ESC, que são instituições, né, dentro da USP de São Carlos, por exemplo, que eu acompanhei durante minha formação, sobre como transformar um carro autônomo, né? E isso já está muito avançado mesmo, né? O que falta é aquele aporte mais decisivo de subjetividades que acontecem no trânsito, por exemplo. Uma brecada, que você tem que brecar o carro que tá vindo ali, ou na lateral de frente, que você não vê. O que acontece, por exemplo, se encontrar um buraco na frente, por exemplo, mas se ele desviar, tem duas crianças atravessando. O que acontece? Ele vai frear, ele tem problema no freio, por exemplo. Então, esse é um dilema. Até o MIT tem um sistema desse nível que se chama Moral Machines, máquinas morais, né? Que ele coloca o carro autônomo ali em algum problema, ele pode ter um problema mecânico, assim, e ele vai precisar de tomar uma decisão. Se encontra esse buraco, ele passa pelo buraco e quem está dentro do carro vai sofrer as consequências, ou ele desvia, mas atropela outras pessoas? Entendeu? Tem dilemas morais para se trabalhar então, nisso também. O meu sonho, porque muita gente fala assim, por que você não tem uma cadeira motorizada? Eu falo, cara, como é que eu posso arrancar uma cadeira motorizada? Só pra andar no shopping, porque, veja bem, calçada, no Brasil não tem. Rua, chama você tudo de lado, cara. Tem esse problema. Então isso. Vamos chegar lá, filho. Vamos chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. A gente vai Você acha que daqui uns 10 anos vai ter um? Não, até menos, né? Eu vou estar vivo, então. Sim, esses problemas aí mais relacionais, mais mercadológicos, né, que a gente encontra em algumas companhias hoje, já estão ali em correções contínuas, né? Porque são empresas, elas estão perdendo dinheiro. Então elas não podem colocar carros que tenham problema. Então, porque é um nicho que vai dar um salto muito grande, porque a nossa sociedade está envelhecendo. Então, cara... É uma necessidade, né? É uma necessidade. E mais uma curiosidade, para a sua vida diária mesmo dentro de casa, o que você acha que a tecnologia poderia te ajudar? Eu acho que muita coisa. Eu acho que tipo assim, hoje eu uso muito celular. Quando eu falo com você que é digitado, eu tô com o celular aí que eu tô falando. Agora, em casa, eu queria muito poder ter dinheiro pra fazer automação. Apaga a luz. Que legal. Entendeu? Apaga a luz. Acende a luz, porque o interruptor fica longe de mim. Liga a TV, liga a TV. Exatamente. Entendeu? Isso ia me ajudar muito, fazer toda a automação. Isso ia ajudar muito. Só que, infelizmente, ainda é muito caro. Essas automações também existem, mas são caras e não são muito acessíveis também a esse tipo de praticidade. Às vezes tem... é acessível no sentido assim, você consegue automatizar, acender e desligar a luz, né? Mas tem que acessar o aplicativo ou um dispositivo de voz, né? Entendeu? E às vezes se você tem essa limitação, como que faz? Então as empresas têm que pensar nisso também. Entendeu? Trazer mais acessibilidades. Reconhecer a voz. Ver o jeito que eu tô falando para entender.
Exatamente. Hoje, Alexa, você não entende. Sim. Quando eu penso uma música, mas quem tem mais dificuldade de falar? Exato, é isso que eu quero, que eu quero entender também. Entendeu? Como que a empresa pode pensar em resolver esse problema e trazer mais acessibilidade? Cara, você volta, né? Volto, Fer, volto. Combinado Com de certeza. volta. Que da hora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Inclusão é questão e é lindo. Aí fala, inclusão é difícil. Não, pessoal, tá aqui, ó. Precisa ter determinação, muita e trabalho. Conhecimento liberta, cara. Conhecimento liberta. É incrível. Exatamente. Tamo junto. Um beijo, meu amor. Muito obrigado pelo convite, Fer. Pessoal, um beijo e até o próximo episódio. E obrigado aos nossos patrocinadores de todo o coração. Beijão.